Excelentíssimos jornalistas, boa tarde. Ouvimos ontem o PCV falar do balanço que fez do ano político que encerrou no mês de julho. Certas afirmações do secretário-geral do PCV merecem ser analisadas e rebatidas, nomeadamente. Primeiro, carece de credibilidade a afirmação de que a democracia está a regredir. O PCV construiu uma tese e está a fazer de tudo para tentar demonstrar a tese da desqualificação da democracia. E tenta demonstrar esta tese através do que denomina de atentados contra a liberdade de imprensa. Alguém em Cabo Verde acredita nesta tese? Basta ler os jornais digitais que hoje existem no país para se chegar à conclusão de que seguramente não estão ao serviço do governo ou do MPD. Que factos tem o PCV para provar que há atentados contra a liberdade de imprensa? Que jornalistas foram ou estão a ser condicionados? Que interferências é que houve? Que instrumentalização e a quem? O PCV, pelo facto de repetir esta cantilena, pensa que transforma as suas acusações infundadas em verdade. Tendo elegido esta forma de fazer política, baseada na tentativa de criar factos políticos sem credibilidade, a atual liderança do PCV apenas está a tentar disfarçar a sua fraqueza e dificuldade de se impor internamente. Segundo, sobre a partidarização da administração pública. É caso de se exclamar: olha quem fala e como fala. Na primeira iniciativa que o PCV teve para demonstrar que estava efetivamente engajado com a despartidarização da administração pública, o PCV falhou. O PCV votou contra a lei das incompatibilidades, que impunha a não acumulação do exercício de cargos de direção partidária com cargos de direção e de administração na administração pública e em empresas públicas. Terceiro, o PCV continua a sua cruzada persecutória em relação à empresa Binter. Em cada declaração, em cada discurso, traz a Binter ao terreiro, chegando ao ponto de denunciar corrupção no processo de saída da TACV nos voos domésticos, sem indicar um único facto que indicie corrupção. Esta é uma estratégia que o PCV erigiu como forma de fugir às suas pesadas responsabilidades perante a grave situação em que deixaram a TACV e que, é preciso realçar, o Ministério Público está a investigar. Quarto, quanto à questão das privatizações, são conhecidos os problemas ideológicos do PCV e agem em consequência, embora não os assumam. E é caricato que queiram que cadernos de encargos sejam publicitados com a lista das empresas a privatizar. As privatizações são feitas com base na lei e das exigências impostas pela lei. É isto que está a acontecer com a TACV, cujo decreto-lei foi aprovado na semana passada. E é assim que vai acontecer em todas as privatizações previstas. Dizer mais que o MPD, ainda amanhã, irá trazer mais dados sobre a questão das privatizações. Quinto, sobre a questão do emprego. Ninguém do PCV assume que, segundo os dados do INE, nunca tivemos tantas pessoas a trabalhar em Cabo Verde, nomeadamente mais de 209 mil cabo-verdianos estão a ter rendimentos, um número nunca antes atingido. Aliás, o crescimento económico de 3,9%, valor 4 vezes superior à média do crescimento conseguido nos últimos 7 anos da governação anterior, bem como o indicador de confiança nos consumidores e também o indicador de clima económico, que subiram todos, repito, subiram todos no último ano, demonstram que estamos sim no bom caminho, apesar do PCV não o querer.
Concluímos dizendo que concordamos com o PICV, na sua conferência, que disse que o país precisa efetivamente de ter uma oposição forte, pujante e principalmente construtiva. Facto que, infelizmente, não assistimos por parte do PICV, fruto da fraca e contestada liderança que levou às retumbantes derrotas de 2016. É pena que o PICV se tenha tornado, desde março de 2016, num partido protestativo, negativista, sem causas e nem ideias para o país. Cabo Verde, nomeadamente e principalmente esta nova geração de jovens, precisa de uma outra oposição mais sintonizada com o mundo moderno e com as legítimas aspirações deste país ao desenvolvimento. Obrigado. Qual é o posicionamento do MPD relativamente a estas privatizações anunciadas pelo Governo ontem? E qual o objetivo? Porquê o Estado agora abdicar de quase todas as participações que tem no DPI? Conforme eu fiz referência no meu discurso, oportunamente, que em princípio será amanhã, nós iremos trazer mais dados e informações sobre essas privatizações, pelo que aquilo que eu posso dizer é aquilo que está no próprio texto, dizendo que o PICV sempre foi contra as privatizações, nunca fez nenhuma privatização, preferiu estar com empresas a funcionar de forma deficitária, preferiu ter empresas para ter camaradas nessas empresas, preferiu ter empresas que nunca deram resultados positivos, preferiu ter empresas para distribuir dinheiro e benesses pelos seus camaradas, mas oportunamente, amanhã, nós iremos abordar esta questão. Sim. Caso essas privatizações vierem a concretizar-se, e segundo o PICV vai colocar no desemprego vários trabalhadores, que solução o Governo irá encontrar para com esses trabalhadores? Primeiro dizer, conforme eu disse, mais uma vez, amanhã iremos reagir sobre a questão das privatizações. O PICV é negativista, eu mesmo disse, não há nada que indique que, havendo privatização, que haverá pessoas desempregadas. Com base em quê? Com base em que dados? O PICV não pode simplesmente afirmar e não corroborar isso com dados, com estudos, com algo palpável para corroborar essas afirmações. O PICV está, sim, a ser um partido de oposição negativista e que, claramente, não está a par dos desafios que este país tem neste momento. Disse que a privatização é uma questão ideológica do PICV. No entanto, assistimos também ontem o líder do CID a posicionar-se em relação a este assunto. Acha que o CID também, por uma questão ideológica, ao posicionar-se contra esta decisão, esta medida anunciada pelo Governo? Pela última vez vou dizer, amanhã o MPD vai se posicionar sobre esta questão. Não vou, naturalmente, antecipar mais questões, porque senão não fará nem sequer sentido o posicionamento que vamos tomar amanhã sobre esta questão. Então vamos a outro assunto. E o PCB foram ontem, o desemprego jovem passou de 28% para 41%. E disse o contrário. Em relação ao desemprego, com que base, quais são os dados que nos pode avançar? Os dados são os dados do INE. O INE disse claramente, primeiro, que há 209 mil, mais de 209 mil pessoas a trabalhar, está no site do governo. Segunda questão, efetivamente, segundo o conceito do Instituto Nacional de Estatística, haverá mais jovens, digamos, desempregados. Mas porquê que há mais jovens desempregados? Porque muitas pessoas que antes estavam sem sequer procurar emprego, porque não consideravam que valia a pena procurar emprego, começaram a fazê-lo depois do início de 2016. E isso é que levou, quando as pessoas são perguntadas, está à procura de emprego? Essas pessoas, esses jovens respondem, sim, estou à procura de emprego. E por isso é que há mais pessoas, digamos assim, disponíveis para trabalhar. Há mais pessoas que conseguiram trabalho, mas pelo facto também dessas pessoas, esses jovens, estarem mais dispostos a procurar emprego, naturalmente que, não conseguindo encontrar emprego, estão neste momento desempregados. Antes, na contabilidade
que estava a ser feita pelo PSV estavam como pessoas sem estar ativas, eram inativos, passaram de inativos para desempregados. E aquilo que nós temos a convicção é que com as medidas que este governo está a tomar, vão passar de desempregados para empregados brevemente. É preciso aqui realçar que se uma pessoa não procura emprego, não pode encontrar emprego. Ou seja, estamos num estado pior do que estamos neste momento. Para as pessoas encontrarem emprego, têm de o procurar. E isso está a acontecer porque as pessoas estão efetivamente felizes ou esperançosas, peço desculpa, com os resultados desta regulação. Eu aqui gostaria de trazer dados que os seus jornalistas terão, nomeadamente que foram dados que saíram do INE, resultados de conjuntura de operadores económicos, primeiro trimestre de 2017. Vejam, estávamos aqui em baixo em 2016. Foi aqui que o PSV nos deixou. Passamos e estamos numa curva ascendente. Resultados de conjuntura no consumidor. Estávamos aqui em baixo. Estamos a subir. Ou seja, tanto os operadores económicos como os cabo-verdianos, os consumidores, estão efetivamente a acreditar não só nesta economia, como neste governo. Eu acredito, sim, que tenha sido um mau ano para certas instituições. Aliás, eu não diria mau ano, um ano horrível mesmo para certas instituições, nomeadamente certos partidos. Mas para o país, os dados indicam exatamente o contrário. Crescemos ao nível económico, PIB 3,9%, ao nível de esperança dos consumidores aumentou, ao nível dos operadores económicos que criam emprego também estamos num sentido ascendente, ou seja, aquilo que o PSV disse não é corroborado pelos dados do Instituto Nacional de Estatística. Mas essa metodologia de cálculo do desemprego sempre foi combatida pelo MPD enquanto oposição. Peço desculpa, não concordo absolutamente consigo. Se me demonstrar que o MPD alguma vez... conferências de imprensa do MPD, cada vez que saíam os cálculos do desemprego, em que o MPD se mostrava contra a metodologia de cálculo do desemprego. Peço desculpa, pensei que estava a falar relativamente a estes dados. A estes Estou a falar do cálculo do desemprego. Foram estes que eu falei, digamos assim, neste momento. Aquilo que posso dizer é que foi um compromisso assumido pelo MPD em, por exemplo, tornar esses dados não de caráter anual, mas trimestral, para além de outras situações que poderão ser acrescentadas. Mas neste momento são estes os dados que temos. Sendo os dados que temos, são estes os dados que naturalmente podemos comentar. Não havendo outros dados, naturalmente que não podemos comentar outros dados. Mas é sim um compromisso do Governo, assumido, por sua excelência até o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, em ter dados mais regulares e também dados adicionais que possam mostrar ou demonstrar que estamos efetivamente no bom caminho ou não, efetivamente. O PSV fala também de mudanças profundas da prática diplomática, referindo-se ao posicionamento de Cabo Verde no que diz respeito ao apoio a Israel. O que é que o MPD pensa nesse respeito? Mal seria ou mal iria o país se, mudando do governo da forma como mudou em março de 2016, se mantivesse tudo como está. Aliás, uma das grandes críticas a uma parte da sociedade é que as coisas estão a manter-se muito idênticas àquilo que estava em 2016. A diplomacia é um dos aspectos que demonstra claramente que Cabo Verde tem, primeiro, de ter outra visão. A nível de diplomacia tem de se virar mais para a diplomacia económica, porque nós somos um pequeno país arquipelágico, temos efetivamente muitas necessidades, a forma de obter recursos não é a mais fácil e efetivamente os nossos parceiros, nomeadamente a Europa, os Estados Unidos, a China, são efetivamente parceiros a ter em conta também nessa questão da diplomacia. A questão de Israel é mais uma questão, é um país que pode nos ajudar muito ao nível da segurança, ao nível até mesmo da agricultura, é um país que tem uma agricultura com características parecidas com a nossa ao nível da aridez e tudo mais, então, claramente que Cabo Verde reposicionou-se, isso é natural, houve uma mudança de governo, nada mais natural do que esse reposicionamento. E o MPD apoia? Naturalmente. Então,